Pessoal, essa aula é sobre plano de aula, modelo de plano de aula, como elaborar um plano de aula. Então, desta forma, nós teremos algumas premissas para identificar. Para o plano de aula ser montado de forma correta, o professor ele deve ter proficiência no assunto. Então, o professor deve conhecer o assunto abordado de maneira profunda para poder elencar os tópicos que devem ser ensinados. Além disso, o professor deve conhecer o seu público-alvo. Um assunto pode ser desenvolvido para diversos públicos. Por exemplo, eu posso dar uma aula sobre protocolos de tomografia para um público do curso técnico, com o mesmo assunto protocolos para um público de graduação, ensino superior em tecnologia em radiologia, o mesmo assunto em pós-graduação e até mesmo para públicos que são de áreas como a física ou pessoas leigas. Quer dizer que o assunto deve ser moldado para o público-alvo. Tá? Além disso, a grande pergunta é, o professor ensina o que quer desse assunto? É isso? Ele, por conhecer o assunto, ele escolhe o que deve ou não ser ensinado? Não, o professor deve consultar as diretrizes curriculares nacionais. As diretrizes curriculares nacionais são estabelecidas pelo Ministério da Educação e Cultura, pelo MEC, e publicadas. Então, todo curso de graduação tem nas diretrizes curriculares nacionais a quantidade adequada de horas para o curso e as competências necessárias. E o professor deve montar o seu assunto para o seu público-alvo, respeitando as diretrizes curriculares nacionais. Então, esse é o catálogo do curso de tecnologia, os cursos superiores de tecnologia, e nesse catálogo nós podemos observar que existem as competências que devem ser desenvolvidas no decorrer do curso, por exemplo, administração em radiologia, técnicas radiológicas convencionais, especiais, odontológica, intervencionista, DO, AMAMO, radiologia forense, medicina nuclear, radioterapia, tomo e ressonância. Isso significa que o profissional formado deve ter essas competências, porque é justamente o que o mercado de trabalho exige. E agora a grande pergunta é, e onde entram as disciplinas? Vamos pegar, por exemplo, a tomografia computadorizada. Para um aluno ter competência na tomografia computadorizada, ele precisa conhecer física das radiações, ele precisa ter conhecimento de proteção radiológica, de meios de contraste, de anatomia radiológica, de patologias, de protocolos em tomografia. Quer dizer que essas são as disciplinas montadas ao longo do curso, nos semestres do curso, que vão gerar as competências para que o profissional conheça a tomografia computadorizada como o mercado de trabalho exige. Para isso, as disciplinas são organizadas numa matriz curricular que respeita a quantidade de semestres que o curso tem. No caso do curso superior em tecnologia em radiologia, são 6 semestres letivos. Então, o primeiro semestre tem as disciplinas do primeiro semestre. Cada disciplina tem uma carga horária e essa carga horária é para desenvolver determinadas competências. Somando todas as disciplinas do semestre, nós temos uma quantidade de competências. O aluno é promovido para o segundo, as disciplinas do segundo, com as suas respectivas cargas horárias, desenvolve outras competências e ao final do sexto semestre eu tenho uma gama de competências desenvolvidas que obedece o catálogo nacional, as diretrizes curriculares. Para que isso dê certo, os professores de cada disciplina precisam elaborar o seu plano
de aula. E aqui é um pouco complexo porque o professor ele precisa conhecer o público, conhecer as diretrizes curriculares, ter domínio sobre a sua disciplina para poder planejar cada aula que será ministrada. Isso significa que, num curso normal, tradicional, a disciplina geralmente tem uma aula durante a semana. Um semestre tem em torno de 20 semanas. Tirando datas de avaliações, feriados ou outros, geralmente cada disciplina tem entre 14 a 16 aulas diferentes durante o semestre. Significa que o professor precisa fazer 14 a 16 planejamentos diferentes, aula a aula. O planejamento é importante porque a partir desse planejamento ocorre a execução da aula, propriamente dita, e se esse foi bem planejado, a execução da aula vai garantir o processo de aprendizagem. Ou seja, o professor precisa fazer a parte dele também no processo. Quais são os pontos que devem ser levados em consideração para se planejar uma aula? Então vamos lá. Para se planejar uma aula, precisamos conhecer primeiramente o público-alvo. É um aluno de graduação, é um aluno de pós-graduação, é um aluno do curso técnico, do ensino médio, é uma palestra. Então, para exemplificar, eu vou usar o curso superior de tecnologia em radiologia. Então, esse é meu público-alvo. E a disciplina que eu vou elaborar aqui para vocês como exemplo é a disciplina de anatomia. Anatomia é comum a diversas áreas da saúde. Todos os assuntos da anatomia são abordados na medicina, na enfermagem, na radiologia, na fono, na educação física, na fisioterapia. Só que o enfoque é diferente. Uma aula de ossos para biologia é diferente de uma aula de ossos para a radiologia, para a fisioterapia. Apesar de serem ossos no geral, o direcionamento vai ser diferente porque cada um precisa extrair suas habilidades e competências. Então, eu vou dar um exemplo. O meu público-alvo é o tecnólogo em radiologia, ensino para graduação. A escolha do tema da aula vai ser osteologia, estudo dos ossos. Podia ser o estudo do coração, o estudo do pulmão, do sistema digestório e assim por diante. Eu vou montar, e isso é feito com todas as aulas, para vocês terem uma ideia. Então, a gente não ensina o que é, o ensino é pautado nesse planejamento. Então, em cima da osteologia, eu escolhi o tema. O que eu vou fazer agora? Definir o objetivo que eu quero que meu aluno alcance no final da aula. Então, eu gostaria que meu aluno, no final dessa aula, conseguisse definir e diferenciar o que é osso e o que é esqueleto. Depois eu gostaria que no término da aula ele conseguisse dividir o esqueleto e nomear os 206 ossos. Isso significa que se minha aula for bem planejada, no final da aula, se eu passar um questionário e perguntar para os alunos diferença de osso e esqueleto, divisão do esqueleto em número de ossos e o nome dos ossos, esses alunos saberão ou terão muita ideia dos assuntos. Esses são os objetivos. É isso que eu quero no final da aula. Porque esse objetivo está de acordo com uma competência específica do curso. Se ele souber o esqueleto, ele garante competências depois para fazer estudos de radiografia convencional, de identificar doenças do esqueleto, de observar exames complexos como a tomografia computadorizada. Então, esse é a gama de competências que eu adquiro se eu cumprir esses objetivos. O que mais eu preciso pensar num plano de aula? Eu preciso definir agora o que vai ser abordado. Então, eu quero conceito de ossos, número
de ossos, conceito de esqueleto, divisão do esqueleto e a nomenclatura óssea, nome dos ossos. Esse conteúdo abordado tem uma sequência. Não dá para ensinar primeiro o nome dos ossos sem o aluno saber o que é um osso. Até dá, só que você acaba ensinando algo que ele não sabe. Então nós temos uma ordem a seguir. Eu ensino o que é um osso, quantos ossos tem, como esses ossos compõem o esqueleto, como esse esqueleto é dividido, depois eu nomeio os ossos. Tem uma sequência lógica para o aluno conseguir montar esse conteúdo que para ele muitas vezes é novo. E aí eu preciso pensar na duração da aula. Quanto tempo vai durar essa atividade? Então essa atividade essa duração depende de algumas variáveis. Por exemplo, como eu quero trabalhar. Então a duração de aula está muito relacionado com o método a ser usado. Então eu vou propor um desafio para eles pesquisarem primeiro e depois eu vou fazer o conteúdo. Se isso for acontecer, eu preciso de um tempo para eles pesquisarem e depois discutirmos isso. Mas vamos trabalhar com um método tradicional. Então, geralmente, a aula tem duração de 2 horas ou 4 horas. Claro que pode se estender para mais dias. Eu posso ter, numa semana, osteologia 1, na outra semana, osteologia 2, compondo 8 horas. Né? Mas o adequado é que o assunto comece e termine na mesma noite. Tá? Definido a duração, eu vou selecionar os recursos didáticos. O que são recursos didáticos? São recursos que eu vou utilizar para passar esse conteúdo. Então, eu poderia usar a lousa com giz, a lousa ou o quadro branco, mais o data show para projetar as imagens e o uso do laboratório prático. Quer dizer que eu vou ter que desperdiçar aí um tempo para fazer o material na lousa, depois um tempo de apresentação no data show e um tempo para o estudo prático. Poderia utilizar outros recursos didáticos, como vídeos, pôr um vídeo para o aluno assistir, um documentário, né? Fazer o estudo, o uso de slides, né? Transparências. Atualmente, alguns recursos da internet, vídeo aula e assim por diante. Os recursos didáticos, eles dependem muito de 2 aspectos. O primeiro, da instituição fornecer. E o segundo, do professor conseguir utilizar. Então, às vezes, a faculdade, a instituição tem um laboratório de informática de última geração, mas o professor não sabe usar aquele recurso. Ou todas as salas de aula têm data show e o professor não sabe montar uma aula no data show. Ou o inverso, o professor conhece o data show e a faculdade não tem. Então, recursos didáticos dependem da instituição fornecer e do professor ser habilitado e capacitado para utilizar. Depois eu preciso definir o método a ser usado. Que método eu vou usar de aula? Então vai ser uma aula expositiva, que é o método tradicional, expositiva. Vai ser uma aula dialogada, onde construiremos junto o conhecimento, método tradicional, método construtivista. Vai ser um seminário, vai ser uma aula pautada em casos clínicos, vai ser uma aula de demonstração apenas prática. Então, qual método será aplicado? Vai ser uma aula de mapa mental? Vai ser uma aula de apresentação em pôster, painéis? Então, tem diversos recursos que podem compor métodos. E aqui, de novo, para o método dar certo, o professor precisa conhecer o método. E se o método for um método construtivista, onde o aluno participa, o aluno também precisa saber construir
o seu pôster, o seu painel, fazer ou participar de uma forma adequada de um seminário, quer dizer que o aluno precisa ser orientado para o método adequado. A partir daí, depois que eu defini objetivo, construção do conteúdo, como eu vou passar esse conteúdo, por qual recurso que eu vou utilizar, eu vou pensar no processo de avaliação. Então essa avaliação vai ser uma avaliação escrita, vai ser uma avaliação oral, vai ser uma avaliação prática, será uma avaliação em grupo, individual. Eu vou avaliar a produção de um vídeo, quero que produzam um vídeo, produzam um painel, produzam um cartaz para que eu avalie. Então, como que vai ser o processo avaliativo desse conteúdo? Pensando que o que eu devo avaliar? Justamente aquilo que eu tracei como objetivos. Então, se eu quero avaliar se os alunos, se eu tenho como objetivo lá nome dos ossos, dentro da minha avaliação eu tenho que cobrar o nome dos ossos. Eu não posso cobrar algo que não foi objeto do meu plano de aula. Não posso cobrar algo que não foi o objetivo do estudo. E eu informo as referências utilizadas. Qual livro? Qual capítulo? Qual ano? Né? Qual artigo? Qual texto disponibilizado? Qual site o aluno pode encontrar um material adequado para aprofundar esse estudo. Desta forma, agora ficamos com um trabalho que deve ser entregue no dia 27 de maio. Então, no final de maio, na última quarta-feira de maio, se não me engano é 27/5, vocês devem entregar esse trabalho. Onde vocês vão entregar esse trabalho? No AVA, eu vou colocar uma atividade escrito plano de aula. E é um formulário Google. E esse formulário Google vai estar em branco. Você escreve seu nome e corta e cola o seu plano de aula. O que você deve desenvolver? Você deve pensar numa disciplina que você goste e pense que você vai ser o professor dessa disciplina por um momento. E dentro dessa disciplina você vai escolher um assunto e desse assunto você vai desenvolver todo o planejamento de como ele será elaborado. Qual que é o público, qual que é o tempo, qual é o recurso, qual é o objetivo, qual é o método, como vai ser avaliado, quais são as referências. Então você vai escrever isso, lógico, num documento no Word. Você vai construindo isso até a última quarta-feira de maio. E quando chegar nesse dia, você abre esse documento do formulário Google Plano de Aula, insere seu nome e corta e cola suas respostas. Então lá vai estar no formulário público. Aí você corta embaixo o público-alvo que você escolheu e cola. E no final você envia. Isso vai contar com um processo de avaliação dentro da nossa disciplina. Qualquer dúvida, estarei à disposição, pode mandar mensagens.